Segundo ponto aqui, vamos falar um pouquinho novamente da Argentina, porque falar da Argentina é sempre uma experiência bem intensa, tá? Eles vivem ali uma espécie de montanha-russa de emoções, toda semana aparece algo novo, e aí você fala sobre o assunto no dia, no outro dia eles vão pro buraco, e aí, vou dar um exemplo, né? Naquele vídeo que eu falei sobre a redução da pobreza, no dia seguinte que eu gravei, já começou, a situação já tinha ido pro saco lá de novo, sabe? E é sempre assim, a cada hora, a cada movimento da economia, ela volta a degringolar, e aí você vai, aquele ciclo de instabilidade está se repetindo, né? E tá acontecendo isso hoje, inclusive, tá? Enquanto eu preparava o material para fazer esse comentário, já aconteceu coisa nova que eu vou colocar aqui no final, né? O que aconteceu? O ministro da Economia da Argentina estava lá nos Estados Unidos, eu não sei se ele continua lá, que ele estava negociando uma ajuda que saiu hoje para buscar mais um apoio ali do governo dos Estados Unidos, porque a situação interna da Argentina está insustentável. Como eu já havia adiantado naquele vídeo sobre a pobreza, né, da questão da redução da pobreza, o governo argentino ele passou a adotar novas medidas de controle cambial, justamente porque a pressão sobre o dólar voltou com força. E aí o mercado já estava trabalhando com a expectativa de uma nova desvalorização do peso, e isso obviamente ia ter impacto direto sobre a inflação. E aí a questão que estava rolando ali, né? A Argentina ela tem um valor oficial do dólar, com um dólar relativamente controlado, né? Porque é um regime de banda cambial, e o governo já estava intervindo até dentro das bandas cambiais via tesouro para poder baixar o dólar. Só que aí o que o pessoal fazia, né? Eles pegavam o dólar oficial com o governo e vendiam no mercado, no dólar, vendia o dólar financeiro, né? Na cotação do dólar financeiro, que eles ganhavam dinheiro, né? E aí essa diferença ali cria um mecanismo de arbitragem que o cara tem acesso ao dólar pelo câmbio oficial e vai revender no mercado e está lucrando com a diferença, né? E aí o governo tentou restringir essas operações, só que ao fazer isso ele desencadeou novos problemas, e aí ele apertou mais a economia, tanto é que eu estava até vendo um dado hoje que eu acabei esquecendo de colocar aqui, que as taxas de juros de curto prazo lá chegaram a 80% por conta dessas medidas recentes, né? E aí, mesmo com todas essas medidas, eles não conseguiram conter essa alta do dólar, que continua sendo o principal fator de instabilidade no país, e o resultado é esse círculo vicioso, né? Para evitar que a inflação dispare ainda mais, o governo vai lá, esfria a economia, só que a economia já está em recessão, e aí ele precisa controlar o dólar, e ele não tem dólar para controlar a cotação, e o que aconteceu recentemente, né? O Tesouro Argentino simplesmente queimou dólar para segurar o câmbio até não poder mais. E aí os depósitos em dólar do Tesouro da Argentina evaporaram, e aí o país ficou sem margem de manobra de novo, né? E é uma situação muito delicada que volta a expor esse ponto estrutural dessa dependência crônica, né? Essa dificuldade com o dólar num país que ele não tem reserva, que ele tem um endividamento externo altíssimo. E aí eu queria botar aqui na tela para vocês rapidinho uma notícia do Valor Econômico, só para a gente se situar, né, que está repercutindo esse cenário, que depois eu queria mostrar alguns pontos para vocês, né? Que é o seguinte, tá aqui, ó, o Tesouro Argentino queima dólares e restaura apenas 700 milhões em seus cofres, né? Uma notícia rápida também, não vai tomar muito tempo, né? O Tesouro da Argentina está queimando seus dólares, seus depósitos em dólares para sustentar o peso, com operadores estimando que restam apenas 700 milhões em seus cofres. Essa notícia aqui saiu 2 dias atrás, tá, gente? Na terça-feira, o governo do presidente Javier Milei vendeu dólares pela sexta sessão consecutiva. Estima-se que tenha gasto entre 250 e 330 milhões para manter o peso praticamente inalterado no dia. Isso eleva o valor total vendido nas últimas 6 sessões para pelo menos 1,5 bilhão. O Banco Central também tem dólares que pode usar, cerca de 10 bilhões, segundo estimativas privadas, mas enfrenta mais restrições para fazer. Eu li aqui, era uma coisa até que tentaram até botar nota nessa notícia do valor lá, para falar que o Banco Central da Argentina tinha 39 ou 40 bilhões em reserva, mas ele não pode usar essas reservas para poder intervir no dólar. O que ele pode usar é um valor muito menor do que esses 40 bilhões. E aqui, ó, pelo acordo com o FMI, a autoridade monetária não pode recorrer às suas próprias reservas, a menos que o peso ultrapasse a faixa flutuante, que na terça-feira variou de 943 a 1.484 por dólar. Então, o Banco Central ele só pode usar
se o dólar bater no teto da banda, que aí eles vão lá, vendem para poder forçar para baixo, para segurar o dólar abaixo do teto da banda, né? E aí o banco interveio 3 vezes no mês passado, vendendo 1,1 bilhão, mas as autoridades têm contado com o dinheiro do Tesouro para manter o peso estável ultimamente. O Tesouro não divulga oficialmente suas vendas em dólares. E aí está falando da visita lá nos Estados Unidos, né, que ele foi o ministro da Fazenda, da Economia, né, e o presidente do Banco Central. E tá falando aqui e aí está falando aqui, inclusive, do aperto da política monetária, que eu comentei com vocês, deles aumentarem ali, por exemplo, os compulsórios, deles tentarem tirar dinheiro de circulação para não aumentar a demanda por dólar, né? Só que isso não adiantou nada, e aí isso ainda gerou um problema que o câmbio paralelo começou a desgarrar do oficial, que isso também é um outro problemaço para eles, né? E aí, olha isso aqui, a precificação de futuros indica uma desvalorização de até 60%, isso daqui com certeza geraria um impacto inflacionário, né? E aí, gente, eu queria mostrar para vocês, ó, isso daqui são os depósitos em tesouro, né? Eu peguei isso daqui também, eu peguei isso ontem, na verdade, né? Olha como é que eles começaram a cair ali a partir de agosto, e aí começou a cair, deu uma melhoradinha aqui, mas voltou a intervir de novo. E essa melhoradinha aqui foi justamente naquela semana que eles já meio que tinham anunciado aquele acordo com os Estados Unidos e tudo mais. E aí, o que acontece, né? O Banco Central da Argentina tem reserva, ele tem ali coisa de 40 bilhões de dólares. Só que eles só podem intervir quando vai bater no teto da banda, igual eu expliquei para vocês. Só que a grande questão, eu vou mostrar agora, que é o seguinte, ó. Eu achei esse dado aqui muito interessante, que é o cronograma de vencimentos da dívida da Argentina, né? Como vocês podem ver, isso daqui, em cima está a dívida em peso e embaixo está em dólar. Eu queria focar mais na de baixo, que é a dívida externa da Argentina, só que eu queria comentar uma coisa rápida dessa daqui, em peso, que é esse dado aqui de 2026. Vocês reparem que os vencimentos para 2026, eles estão tá bem maior, né? Por quê? O que o governo fez, né? Ele está vendendo a questão de que está fazendo superávit fiscal, que ele está conseguindo um grande sucesso no superávit, o que não está adiantando absolutamente nada, porque eles estão lá batendo na porta dos Estados Unidos para pedir dinheiro de novo, né? Só que como que eles fizeram isso, né? Vocês reparem, né, que caiu aqui, vocês reparem o seguinte, você repara que aumentou em 2026, eles têm aqui um pouquinho mais alto, por quê? O que o governo estava fazendo? Ele tinha os títulos que estavam vencendo ali em 2025, né? E ao invés deles pagarem o título que está vencendo, eles trocavam o título por títulos que venciam em 2026 para poder botar para frente esse custo fiscal de pagar esses títulos, de pagar a remuneração desses títulos. Então, eles pagam uma remuneração maior, aumentando o custo fiscal para o futuro, para poder falar que estavam fazendo superávit financeiro, inclusive, né? Superávit nominal, né? Que é esse que você ainda conta os juros, porque eles estão postergando esse pagamento, eles estão trocando título por títulos que vencem em mais para frente, 2026, a partir de 2026. Só que a grande questão está aqui, ó. Isso aqui que arrebenta a Argentina, que é a dívida externa deles. E olha só, a dívida acumulada em dólares, 299 bilhões de dólares em dívida externa. E isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso é uma dívida que sem sacanagem, é quase impagável essa dívida, tá? E aí existe uma falha muito grande, eu quero que vocês olhem, né, fiquem atentos a isso, que geralmente tem gente que vai olhar para a dívida da Argentina e só vai mostrar assim, a dívida da Argentina é tantos por cento do PIB. E vai só falar isso. Vai pegar esse dado total da dívida e vai mostrar isso. Só que assim, gente, existe uma diferença muito crucial entre a dívida interna e a dívida externa. A dívida externa da Argentina ela é muito alta. E aí, inclusive, quando eles comparam, né, fica tentando comparar esse percentual com o do Brasil, isso não faz sentido nenhum, porque a nossa dívida pública ela é interna, ela não é externa. A da Argentina, a maior parte da dívida deles é externa e está na casa aí dos 300 bilhões, entendeu? E aí, eu peguei... Cadê os dados do crescimento? Ah, esse daqui, ó. Eu
mostrei, né? Eu peguei, estava dando uma olhada nesse centro cepa, né? Primeiro, a expectativa para o terceiro trimestre é uma queda de 0,6 da economia, e você vê ali, já teve uma queda no segundo trimestre, pode ser que tenha uma queda no terceiro trimestre, e isso já pode indicar uma recessão. Tá? Os dados de atividade econômica já mostram queda desde maio, se eu não me engano, seguido, e eles já meio que já estão numa recessão, né? E aí é uma coisa muito curiosa, porque a cada mês que passa, essa projeção é cada vez mais para baixo, olha lá. No início, ali em junho, eles estavam projetando um crescimento de 0,7 no terceiro trimestre, agora já está menos 0,6, né? Uma queda de 0,6. Aqui na direita, ó, esse daqui é a variação anual. Lembra que eles vendiam? Não, porque o FMI, porque a Argentina está crescendo mais que a China, que a projeção é crescer 5, 6%? Pois é, a nova projeção já é para 3,9% de crescimento. E por quê? Porque a Argentina veio de 2 quedas consecutivas, 2023 e 2024, e aí já reduziram essa expectativa. Então vai depender também de como que eles vão estar no terceiro e no quarto trimestre, porque a depender disso eles vão ter um crescimento até menor do que esses 3,9, tá? E aí eu queria mostrar isso daqui, ó. Insólito show de rock que o Milei fez, né, para recuperar a mística em meio a escândalo, né, de corrupção, crise. Descobriram um aliado dele que recebeu dinheiro do narcotráfico, inclusive, que isso pegou mal pra caramba, gerou uma crise do caramba ali nos apoiadores do governo. E aí tá lá o Milei cantando. Olha que eu não vou botar o som para não dar problema de direito autoral. Olha que coisa, olha que cena, gente, sério. Olha que cena, o cara bancando o roqueiro, bancando o figurão, assim. E tudo isso vem com aquela questão do antissistema, né, gente? De vender essa imagem do antissistema. E é engraçado porque isso tudo vem na esteira do lançamento de um livro dele chamado A Construção do Milagre, tá? A Construção do Milagre. E aí é muito curioso porque eles tentam. A propaganda desse tipo de ideologia é bizarra, cara, porque o negócio claramente fracassou. Eu não entendo que milagre é esse que o cara vai de 6 em 6 meses pedir dinheiro porque ele não tem dinheiro, porque ele não consegue arrecadar o dinheiro para ele pagar a dívida externa dele, porque senão ele dá calote, porque senão a inflação dispara. E aí eles tentam vender uma realidade paralela. É a mesma coisa que fazem com o Pinochet, sabe, gente? É a mesma coisa que fazem com o Pinochet. O desempenho da economia durante o governo Pinochet foi medíocre. Foi medíocre. Se você compara o antes e o depois, o pior período da época do Pinochet. E aí tentam vender, não, porque o Chile é o que é por causa do Pinochet, que não sei lá o quê. O que é uma groselha absurda, né? E aí, esse rock dele aí é uma cena grotesca da falência da Argentina, né? E aí eu só queria mostrar para vocês, né? Já resgatar mais um aqui, o Fernando Schuller, né? Ó, olha o que ele comenta. Ó, isso aqui foi em junho de 2025. Observem o ajuste argentino. PIB deve crescer acima dos 5%, superávit fiscal, queda brusca da inflação, redução da pobreza. Muita gente torce para dar errado e o caminho de fato é longo e difícil. O futuro dirá quem tem razão. Pois é, Fernando, o futuro dirá quem tem razão. Será que você vai aceitar o que o futuro dirá ou será que você vai falar que não foi liberal o suficiente? Beleza? E esse é mais um que a gente carimba ele e a gente pergunta, né? O sucesso é você ir lá bater na porta para pedir dinheiro de 6 em 6 meses? Ou a gente já pode falar que fracassou ou você vai esperar mais um pouquinho? Beleza? E enfim, gente, é isso. Falei da Argentina aqui, depois vou comentar mais um pouquinho. Ah, não, peraí, que ainda tem mais uma coisa. Olha só, quase que eu esqueço, hein? Isso aqui, ó, saiu hoje. Saiu hoje, olha lá. Estados Unidos confirma apoio financeiro de 20 bilhões de dólares à Argentina. Que é isso que eu queria fechar o comentário com vocês. A secretária do Tesouro confirmou nessa quarta-feira o acordo para estabelecer uma linha de swap de 20 bilhões e informou que já fez intervenções no mercado cambial para apoiar o peso da Argentina. E aí é muito engraçado, né, a fala dele. Eu queria destacar só essa fala aqui, ó, que ele fala. Ah lá, esse aqui, ó. A Argentina enfrenta um momento de aguda iliquidez.
Por que será que isso está acontecendo? Né? A comunidade internacional, incluindo o FMI, está unida em apoio à Argentina e sua prudente estratégia fiscal. Muito prudente, que está dando super certo, né? Mas somente os Estados Unidos podem agir rapidamente e agiremos. Ou seja, cara, os caras estão bancando a Argentina. A Argentina virou, né? Enfim, não vou usar esse termo aqui não, mas é isso, o cara é o cafetão da Argentina. E aí, é muito bom que tem. Ah lá, esse daqui que é muito bom, esse que eu queria ler, ó. O sucesso da agenda de reformas da Argentina é de importância sistêmica e uma Argentina forte e estável que contribua para a prosperidade do hemisfério ocidental é do interesse estratégico dos Estados Unidos. O sucesso dessa agenda deve ser uma prioridade bipartidária. E, cara, é fantástico porque os caras estão enfiando dinheiro para o negócio dar certo e o negócio não dá certo, cara. Eles estão queimando dinheiro, o FMI está queimando dinheiro, o governo dos Estados Unidos, e é isso, assim, é uma agenda que ela é tão boa, mas tão boa, que os caras estão queimando dinheiro e o negócio não deslancha de jeito nenhum, cara. Então, assim, o que é isso aqui? Ele ganhou tempo, ele vai ter uma retaguarda agora dos Estados Unidos, isso vai dar um pouco de tempo para ele, eu não sei como que isso vai afetar em termos eleitorais, isso tudo tem a ver com a eleição, vai ter eleição dia 26 de outubro lá, e eles estão intervindo para fazer ele ganhar a eleição legislativa lá, gente, na cara dura, entendeu? Então, assim, a gente tem que ver qual é o futuro, na minha opinião, ganhou tempo, a grande dificuldade deles é que eles não conseguem, por meios da própria economia, fazer essa captação, essa atração de dólar, e eles estão aí à espera de um milagre, compra tempo à espera de um milagre, e vamos ver o que vai acontecer. Esse é o sucesso deles, beleza?